Brasil bate recorde na exportação da vergonha. Hoje o The Economist, uma das revistas mais lidas lá dos Estados Unidos, estampou o Brasil e os escândalos que o STF está enfrentando aqui. Não satisfeito, nós ainda temos agora o Lulinha, que foi delatado por dois servidores da Previdência de alto escalão, que estão cumprindo o regime aí, cautelares e fecharam a delação premiada. Não só ele, outras pessoas ligadas à política e também a judiciário foram delatadas. Então, vamos ficar muito atento nisso. E eu quero trazer para você no final a acertada decisão do ministro André Mendonça. Fica de olho aqui que você vai entender por que isso não saiu do Supremo Tribunal Federal agora que foi para a mão do André Mendonça. Já se inscreva aqui no canal porque o algoritmo, não sei o que aconteceu e ele literalmente me travou, caiu a minha monetização do canal, não sei se é por causa dos assuntos e das denúncias que eu faço, que não é denúncia, né? A gente comenta aqui as matérias, mas a gente já sabe como é que são essas coisas, então pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Estou tentando recuperar a conta, voltar ao normal, mas se não der, eu penso seriamente em abrir um segundo perfil. Não sei nem o que eu devo fazer, porque como vocês sabem, eu não tenho essa longa experiência aqui nessa plataforma, no próprio YouTube. Então deixa aqui seu comentário, sua sugestão, o que será que eu devo fazer? Já crio um perfil reserva, igual eu já vi que algumas pessoas têm, ou sigo aqui firme e forte tentando os meios normais. Muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado por você abrir a sua porta. Já conversamos demais, vamos colocar as matérias na tela e hoje é dia 25 de fevereiro de 2026. Bem-vindo ao nosso editorial. Olha a primeira notícia, e eu não falei dela antes, mas está lá na nossa capa e é um atalho para todas essas investigações de Banco Master e INSS. Olha o que disse esse advogado aqui. Pergunte aos aviões do Banco Master. Aviões não mentem, eles sabem o nome, o sobrenome e o grau de parentesco de todos que neles voaram. Pergunte ao Falco 2000, ele não mente. Pergunte ao Falcon 7X. Pergunte ao Gulfstream. A lista de passageiro dos aviões do Banco Master tem muito a nos dizer. Quem, quando, de onde para onde, quantas vezes? Se você considera importante que a lista de passageiros que voaram com seu dinheiro seja investigada e revelada, aumente o alcance desse vídeo. Acompanhe os casos que eu acompanho e dê a sua opinião. No próximo vídeo, eu vou explicar o porquê que o Banco Master não seria o que é sem a XP. Eu quero ver esse. Não seguia, tá? O doutor Narcir Salles, é advogado. Eu não seguia ele, comecei a seguir depois desse vídeo aqui, que tá aí, ó, uma dica sensacional, inclusive para a gente fazer aquilo que somos bons, interligar as notícias. E dito isso, vai ficar aí como dica também para o próprio André Mendonça, né? Colocar lá o povo para pegar essa lista de passageiros dos jatinhos do Master. Será que vai ter gente ligada ao INSS? Não? Será que vai ter gente ligada a Lula, careca? Comenta aqui o que você achou dessa ideia do Dr. Narcir também, por favor. E vamos ligar as nossas matérias e as nossas notícias. Olha o absurdo que eu quero trazer para vocês, que eu venho já falando, quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe que eu tenho dito que esse é o maior escândalo financeiro do nosso país, sem precedentes algum, nem Lava Jato, nem Mensalão, Petrolão, nada chega aos pés do que foi o Banco Master e o INSS. Tudo isso ligado, que você já sabe disso, né? Que a gente vem falando isso há muito tempo. E a prova tá vindo aí, ó, tá aqui. Quem acompanha há mais tempo também sabe que eu já falei dessa vergonha internacional. Estamos batendo recordes de exportação de vergonha. Lá na Infomoney, pessoal, a matéria trouxe aqui o seguinte, ó. STF está envolvido em enorme escândalo, diz The Economist. Cita Toffoli e Alexandre de Moraes. Tudo começou com um banqueiro que gostava de supermodelos e jatos particulares. Assim descreveu a revista The Economist, ao reportar como o Supremo Tribunal Federal se viu envolvido num enorme escândalo no Brasil.
A revista britânica destacou que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, não foi o único a tremer na base. Após a sua prisão e a liquidação da instituição por fraude, dadas as ligações com políticos de todo o espectro político e com os magistrados da alta cúpula do país. A Economist ressaltou que o caso Master reacendeu os debates do Brasil sobre a conduta dos membros da mais alta instância judicial do país, o Supremo Tribunal Federal. Então, tá aí mais lá no Infomoney, tá lá, e eu trouxe essa matéria justamente para preparar vocês para a próxima aqui, que tá lá no Transparência Internacional, e eu quero trazer para vocês aqui, tá? Então, ó, ao que consta, Dias Toffoli não é investigado, está lá na Transparência Internacional. E aí, meus amigos, prestem atenção nesse carrossel que é muito esclarecedor e você vai entender tudo que eu venho falando. Veja, revelou o Toffoli, foi citado no depoimento de uma delatora do Mensalão do DF. Ao que consta, não foi investigado. Isso em 2012. Em 2016, Veja revelou que Léo Pinheiro incluiu uma obra na mansão de Toffoli em sua proposta de delação. Ao que consta, não foi investigado. Em 2018, Cruzoé revelou que Toffoli recebia pagamento mensais de R$100 mil da esposa advogada. Antes, a Folha havia revelado que o escritório da esposa fora contratado por empresas envolvidas na Lava Jato. Ao que consta, não foi investigado. Em 2016, relatório da Polícia Federal indicou que família Bunlai detinha influência sobre Toffoli. Ao que consta, não foi investigado. Em 2019, a Cruzoé revelou que Toffoli era citado por Marcelo Odebrecht como o codinome de amigo do meu pai. Essa vocês lembram, né? Em tratativas sobre supostos acertos com um de seus executivos, o próprio Toffoli. Anulou as provas e, ao que consta, não foi investigado. Ele deu uma de Moraes aí, né? Ele mesmo anulou as provas contra ele mesmo. Cara, é terrível. Então, isso em 2019, servidores da Receita foram afastados por realizarem auditoria em 133 pessoas expostas politicamente e com critérios de transações supostamente atípicas e aumento de patrimoniais incompatíveis. Entre as pessoas politicamente expostas estavam a esposa de Toffoli e Gilmar. Ao que consta, não foi investigado. Em 2021, Sérgio Cabral revelou delação à PF que Toffoli teria vendido decisões judiciais no TSE. A delação foi anulada pelo Supremo por 7-4, incluindo o voto do próprio Toffoli pela anulação. Ao que consta, não foi investigado. Em 2023, após o Transparência Internacional denunciar à OCDE a anulação generalizada de todas as provas da leniência da Odebrecht determinada por Toffoli, a TI passou a ser investigada pelo ministro, que é a Transparência Internacional. Pelo ministro, passando 3 anos, duas manifestações da PGR pelo arquivamento das investigações por falta absoluta de provas e de competência de Toffoli, e 2 manifestações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos classificando o procedimento como tentativa de criminalização da TI, da Transparência Internacional. O ministro mantém aberta a investigação. Até hoje não foi arquivada. Em 2025, Metrópolis, Folha e outros veículos revelaram empreendimento imobiliário multimilionário envolvendo irmãos de Toffoli sem capacidade financeira compatível, registro e endereço de fachada e fundos com ligações a indivíduos conectados ao Master e à JBS, negócio que o próprio Toffoli reconheceu posteriormente ser sócio oculto. Ao que consta, não foi investigado. A Transparência Internacional, que é esse perfil, inclusive, é investigada. Ao que consta, Toffoli não é investigado. Não é fácil não, e não para por aí não, os escândalos e as vergonhas não, pessoal. Eu vou passar para vocês agora uma questão, porque isso a gente já sabe que é um escárnio mesmo, passou da hora do Dias Toffoli. Tem dias ruins, tem dias péssimos e tem dias Toffoli, que são aqueles dias péssimos, muito ruins mesmo. E passou da hora desse cara tomar um pedido de impeachment, um pedido que ele já tem vários, né? Passou da hora dele ser pautado o impeachment,
Vocês sabem o que eu falo aqui, que a culpa disso tudo chama-se presidência do Senado Federal. E era anterior e agora tá pior. Tá pior. Até porque ele era o anterior do anterior. Então você já vê quantos anos tem que estão encobrindo esses caras. E se você pegar aqui nas datas do Transparência Internacional, olha só como que as coisas vão se comunicar aqui. Ixi, ó, desapareci. Desculpa, pessoal. Eu vim pro cantinho aqui. Ó, 2012 revelou. 2016. Beleza, que foi o primeiro, aí revelou, ele deu uma apagadinha. Agora, olha aqui, 2016. Quem era presidente do Senado em 2016? Comenta aqui para mim. Depois de alguns anos, mudou o presidente do Senado. Entrou um de Minas. Quem era o presidente do Senado depois de 2016? Comenta aqui para mim. E aí, a gente chega agora no presidente atual, que é o mesmo que estava lá atrás. Vocês estão entendendo aí mais ou menos o que está acontecendo? Né? No mínimo, conivência. E, curiosamente, o atual presidente do Senado está lá no escândalo do Master também, juntamente com a sua família. Né? Então, olha aqui, mais um detalhe, vamos concatenar as nossas ideias e as nossas informações, porque essa bomba aqui chegou chegando. Ex-dirigentes do INSS fecham delação e entregam Lulinha e políticos. O que vai acontecer? Que a gente já vem estudando aqui há muito tempo, essas notícias, essas informações, a mídia batendo, o governo, todo mundo quer a cabeça desse Toffoli, do pessoal e do próprio Moraes. A verdade seja dita, quer a cabeça que quer que saia do cargo, tá, pessoal? Mais uma vez, não vão me denunciar aí ou escrever no comentário, igual parece que tem gente aí da esquerda que só fica assistindo os editoriais para poder comentar. E aqui não é uma questão de direita e esquerda não, tá, meus amigos? Isso já extrapolou todos os limites e furou a bolha. Todo mundo quer. Então, não tô falando de cabeça física, não, tá? Então, pode parar de ficar escrevendo aí besteira aí. Então, eu tô falando de espaço, lugar e, se Deus quiser, de cadeia, tá? É isso que eu tô falando. Todo mundo, eu digo, a grande maioria. Então, vamos fazer aqui a ligação. Se esses caras... Eu vou ler a matéria para vocês. Vou ler primeiro e depois a gente comenta. Pronto, fica melhor. Então, tá lá no Metrópolis a matéria, viu, pessoal? Como eu digo, nossa opinião, comentários a notícias que estão publicadas em meios aqui, oficiais e não oficiais também, porque tem alguns perfis de Instagram que não é jornal, ok? Isso é a nossa opinião, é a minha opinião que eu vou dar e quero que vocês deixem a de vocês também. Sem amarras, sem rodeios, não recebo dinheiro de Estado, não faço nada disso, então é só mesmo para a gente ter o direito de dar a nossa opinião e ligar as ideias e as informações. 2 ex-servidores do alto escalão do INSS estão em processo avançado de delação premiada. A coluna da Andresa Matais, lá do Metrópolis, né, apurou que o ex-procurador do INSS, Vigílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios da autarquia, André Fidelis, entregaram o filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, e detalharam o envolvimento de políticos no esquema. Entre os políticos citados pelos delatores está Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda. Ela foi ministra da Secretaria de Relações Institucionais SRI do governo Jair Bolsonaro. É a primeira vez que o nome dela aparece associado ao esquema. Flávia é mulher do economista Augusto Lima e ex-esposa do ex-governador José Roberto Arruda. Ex-CEO do Banco Master e ex-sócio do empresário mineiro Daniel Vorcaro. É o Augusto Lima, o atual marido da Flávia, né? Os dois estão presos desde 13 de novembro. Vigília é acusado pela PF de receber 12 milhões quase de empresas ligadas a entidades que faziam descontos ilegais na minha não, porque eu não sou aposentado, mas nos benefícios, na nossa aposentadoria, né? Então, desse total, 7,5 milhões teriam vindo de empresas de Antônio Carlos Camilo, o Antunes, o careca do INSS. Os repasses teriam sido enviados a empresas de contas bancárias da esposa do ex-procurador, a médica Thaisa Hoffmann Johnson. Já André Fidelis teria recebido 3,4 milhões em propinas entre 2023 e 2024, segundo os investigadores. Como mostrou a coluna Andresa Matais do Metrópolis, o próprio careca do INSS também prepara uma proposta de delação premiada. Olha a bomba aí, ó.
A disposição dele em delatar cresceu após familiares do empresário virarem alvo das investigações, como o filho Romeu Carvalho Antunes e a esposa Tânia Carvalho dos Santos. Meus amigos, lembra que eu falei para vocês? Tá cada dia que passa aqui, ó, sobre a vinculação de tudo de INSS, ó, careca de INSS, com Daniel Vorcaro, com Banco Master, com esposas casadas, com gente tudo envolvido, tá tudo interligado. E não vem com essa não, porque é bolsonarista, porque é direitista, porque é esquerda, porque é centrão. Todo mundo tem, todo mundo que eu digo das ideologias, não é todo mundo que ocupa cargos nos poderes não, tá? É todo mundo que eu digo, tem gente da esquerda, tem gente da direita, tem gente do centrão, tem gente da extrema, tem gente de todo canto, porque são bilhões e bilhões de reais. Não tem como uma pessoa ou um grupo de esquerda operar um negócio desse tamanho. E agora a casa tá caindo desse pessoal. Exatamente, a casa está caindo. E olha aqui o porquê, que todo mundo está se perguntando, por que que o André Mendonça não joga isso pro primeiro grau agora, já que caiu na mão dele e tal? Porque a única... Eu vou explicar, não. Eu vou falar. A única pessoa que pode investigar outro ministro do Supremo é o ministro do Supremo. Ao que tudo indica, necessita de uma denúncia do Procurador-Geral da República, que eu acho que isso não virá de forma nenhuma. Talvez do Dias Toffoli venha, porque ele é subordinado a quem? O PGR, que é o Paulo Gonet hoje, né? Os povos chamam lá de Paulo Gonet, como é que é? Registrador do governo. Eu esqueci agora o termo, meus amigos. Mas vocês entenderam? O buraco tá lá embaixo e tá pegando fogo. Percebeu isso? Pera aí, vou botar de novo, pessoal. Ninguém ainda percebeu isso, mas hoje o André Mendonça deu um atestado de que há pessoas com prerrogativa de foro sendo investigadas pela PF no caso Master. Ao decidir que ele continuará na relatoria do caso e que o caso continuará no STF. Mendonça resiste em enviar caso Master para a primeira instância. Quando eu li essa decisão do André Mendonça, na hora eu me liguei. Há envolvimento de pessoas com foro privilegiado aqui no caso Master sendo investigadas. Deputados federais, senadores, ministros do STF. Sabe por que isso daqui fica muito claro para mim? Lembrem que esse caso Master, ele começa em primeiro grau. Foi a Justiça de primeiro grau que deflagrou a operação. Foi a Justiça de primeiro grau que determinou busca e apreensão no Vorcaro, que determinou apreensões e bloqueios de bens, inclusive decretou a prisão temporária do Vorcaro. Aí então, o Dias Toffoli, depois de viajar com o advogado do Vorcaro, ele se atravessa no caso e ele, Dias Toffoli, puxa de ofício esse caso para o STF. Estão lembrados disso? Esse caso estava em primeiro grau e Dias Toffoli é que puxa para o STF. Esse caso não era do STF. Então, se André Mendonça, agora na relatoria desse caso, decidiu continuar com a relatoria no STF, é porque o André Mendonça viu com seus próprios olhos envolvimento de pessoas com foro no STF envolvidas no caso Master. Isso está muito claro, porque quando o Dias Toffoli sai da relatoria e essa relatoria passa ao André Mendonça, o André Mendonça poderia e deveria declinar da sua competência ao primeiro grau. Seria o correto retornar este caso onde deveria estar. Porque lá atrás foi uma decisão inconstitucional do Dias Toffoli, uma decisão ilegal de puxar para o STF. Ele puxou esse caso para o STF por interesses pessoais, sem sorteio. Ele se autoproclamou relator do caso. Então agora, André Mendonça deveria corrigir esses erros e devolver esse caso onde deveria estar, no primeiro grau. O nome disso é declinar da competência para o juízo de origem. Exato. E por que André Mendonça não fez isso?
Porque André Mendonça está envolvido com Dias Toffoli, está protegendo Toffoli? Claro que não. André Mendonça já deu todos os indicativos de estar conduzindo de forma correta a relatoria desse caso. Assim que o André Mendonça chega nesse caso, ele tira os sigilos que o Dias Toffoli colocou, ele dá autonomia para a Polícia Federal que o Dias Toffoli tinha tirado. Então, não há motivos aqui para duvidarmos de André Mendonça. E eu, pelo que eu estou vendo da condução da relatoria do André Mendonça, ele já sabe. E ele já viu com seus próprios olhos envolvimento de pessoas com foro privilegiado no STF envolvidas no caso Master. E, inclusive, devem estar até sendo investigadas pela Polícia Federal já. E eu percebo isso dessa notícia. Em nova reunião com o PF, Mendonça recebe atualização sobre investigações no caso do Banco Master. Foi depois dessa reunião que o André Mendonça disse: vou continuar na relatoria. Ou seja, há pessoas com prerrogativa de foro sendo investigadas, envolvidas, e a competência, então, é do STF. Isso está muito claro para mim. Mas quem seriam essas pessoas com prerrogativa de foro? Uma delas que nós temos certeza, ele, Dias Toffoli, que apareceu lá atrás já em conversas com o Vorcaro. A Polícia Federal já tinha mostrado. Todo mundo sabe, inclusive, do envolvimento dele em sociedade, em resort. Mas será que só Dias Toffoli estaria envolvido neste caso? Claro. Será também que não tem alguém com um contratinho de 130 milhões já sendo investigado? Fato é que o caso fica no STF contra todas as pessoas que têm qualquer relação com pessoas com prerrogativa de foro. Por exemplo, o Vorcaro não tem prerrogativa de foro, mas há conversas suspeitas de Vorcaro diretamente com Dias Toffoli. Então, o caso atrai para o foro da prerrogativa. Por isso que Vorcaro é investigado no STF, porque a conexão de Vorcaro com a gente com prerrogativa de foro. Então, haverá essa atração para o STF. Como, por exemplo, a esposa do Moraes não tem prerrogativa de foro, mas se há uma investigação de relação dela com seu marido, que é ministro do STF, ele tem prerrogativa de foro. Então, o caso fica no STF. Então, essa decisão do André Mendonça de manter esse caso no STF é uma prova de que agentes, pessoas com prerrogativa de foro, com foro privilegiado no STF, estão sendo investigadas pela PF. Não é absurdo nenhum concluirmos que a PF está investigando Dias Toffoli, que a PF está investigando a esposa do Moraes e o próprio Moraes. Não é absurdo nenhum concluirmos isso. E se eu pudesse apostar, eu apostaria que sim, a PF está investigando todo mundo, senadores, deputados. Por isso que eu vejo aqui um potencial muito grande ainda nesse caso Master. Em relação à condução da relatoria por parte do André Mendonça, não há o que criticá-lo. Ele tem feito, sim, um bom trabalho e o que nos dá ainda mais esperança no seu trabalho e no resultado que produzirá. Ninguém é perfeito, André Mendonça não é perfeito, mas ele merece o benefício da dúvida, porque ainda não deu nenhuma pisada na bola para duvidarmos da sua imparcialidade e competência. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado. Também e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Também acho, meus amigos, concordo com o Jeffrey Chicchini, a matéria tá lá no perfil dele, tá? Quem quiser verificar esses comentários que foram tecidos por ele. Vocês se lembram que também o Banco Master, essa questão toda, nasceu de fundos da Bahia, ligado ao governo da Bahia, Jacques Wagner, se eu não me engano, na época, Jacques Wagner, lá que era o governador, Então, o que mais tem nesse negócio são pessoas com foro privilegiado, inclusive, muito provavelmente, os próprios colegas do ministro André Mendonça, que concordo com o Chicchini, tem que ter o benefício aí da dúvida, e eu também acho que ele está conduzindo de forma transparente, de forma muito justa mesmo, sabe? E eu espero do fundo do meu coração que isso venha a surtir efeitos práticos
aí na nossa vida, principalmente na vida política. E quem tiver cometido qualquer tipo de falcatrua, de coisas erradas, que pague pelos seus erros, que reembolse, que ressarça os nossos cofres públicos, porque lembra, só do FGC já saíram mais de 52 bilhões de reais por causa desse master ligado aí com o INSS, com todo mundo aí que vocês já viram, já ouviram a gente exaustivamente falar, tá? Quero pedir para você também encaminhar esse vídeo para o maior número de pessoas, para a gente levar essas informações para todo mundo. Esse ano é decisivo para o nosso Brasil e nós precisamos realmente fazer uma limpeza em tudo que está acontecendo, porque não é possível que a gente vai continuar, não aguentamos mais nem um ano desse jeito que está indo aí esses escândalos absurdos, um atrás do outro, tá? E para ter mais informações, pessoal, você já sabe, vem comigo. Como eu digo sempre, né? Então vem comigo, vamos estar junto aí nos próximos editoriais. Se tiver alguma coisa que você queira criticar, comentar, pode me mandar uma mensagem, deixa aqui nos comentários, que eu estou aqui para cada dia melhorar e agradecer a sua audiência, a sua paciência. E vamos juntos, tá? Tchau, tchau!